Ok, Isabela, pode iniciar. Tá bom. Então, bom dia, gente. Hoje eu vou apresentar minha pesquisa para vocês, que foi realizada sob a orientação do professor Márcio Borges Moreira e tem o título de Informações existentes no YouTube pertinentes à dimensão sexual em pessoas com diagnóstico do transtorno de espectro autista. Bom, para introduzir esse tema, é importante a gente fazer a recapitulação de alguns conceitos importantes para adequada continuação dessa apresentação. E o primeiro conceito importante da gente recapitular é o conceito de autismo. O autismo, segundo o DSM-5, ele configura déficits na comunicação e interação social em diversos contextos, padrões repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, inflexibilidade da rotina e também um possível déficit intelectual. E todas essas características, elas resultam em um desenvolvimento atípico do ser humano, em que se levantam muitas dúvidas e hipóteses a respeito de diversos âmbitos do desenvolvimento dessas pessoas, como, por exemplo, o âmbito sexual. Então, outro conceito importante de ser recapitulado aqui é o conceito de sexualidade. A sexualidade é uma condição humana e ela está presente desde a infância e se desenvolve normalmente ao longo da vida. E ela abrange diversos fatores, podendo ser expressada de diversas formas, como por meio de pensamentos, comportamentos, fantasias. E segundo a OMS, a sexualidade é um dos supostos de qualidade de vida da pessoa. Em algumas pesquisas realizadas por mim para a produção desta, em uma delas foi encontrado diversos relatos de adolescentes autistas que estavam se declarando a respeito da sua sexualidade. E os resultados dessa pesquisa apontaram que a sexualidade se desenvolve naturalmente para essas pessoas, de acordo com a idade, mas apesar disso, há uma escassa educação sexual e uma estrutura social inadequada para essas pessoas, o que acaba trazendo um olhar de reprovação da sociedade, um olhar de infantilização dessas pessoas. Então, isso acaba trazendo uma infantilização e acaba sendo muito difícil para essas pessoas se envolverem romanticamente com outras e também para terem uma liberdade de expressão da sua sexualidade que tende a ser muito reprimida por conta desses assuntos. Então, levando em consideração a dificuldade dos autistas e também dos seus cuidadores em relação a lidar com a sexualidade, somado também ao advento das redes sociais, muito crescente, principalmente o YouTube, é natural que essas pessoas elas procurem por essas informações online nas redes. E como nós sabemos que existe uma grande, grande quantidade de conteúdo e de informações presentes, principalmente no YouTube, que é um site que possui muitas postagens por dia. Então, esses conteúdos, eles podem influenciar, impactar de maneiras diversas essas pessoas, dependendo da qualidade, também dependendo da maneira como essas pessoas interiorizam esses assuntos. Isso é uma característica que vai também repercutir no comportamento dessas pessoas na questão desse assunto, né, da sexualidade. Uma das pesquisas que embasou essa minha pesquisa foi a pesquisa realizada por Bellon Hart em 2020, que teve o objetivo de avaliar conteúdos no YouTube acerca dos transtornos de linguagem infantis. E, e essa pesquisa ela foi muito importante porque ela teve um objetivo de ajudar profissionais da área a além de ajudar eles a orientar seus pacientes a conseguir olhar online informações mais precisas, informações com mais qualidade, úteis, além disso, também ajudou ele a entender mais as pressuposições das pessoas que chegavam a uma clínica. Então, porque é muito natural que uma pessoa com autismo, por exemplo, ou um pai de uma pessoa que possui autismo, é muito natural que essa pessoa já tenha olhado vídeos online, qualquer tipo de conteúdo na internet. Então, é importante para esses profissionais assimilarem essas pressuposições que as pessoas já chegam. Além disso, esse estudo, ele demonstrou que há uma necessidade de melhoria desses conteúdos, porque que os
consumidores são expostos por conta disso, e também há um benefício de cada vez mais profissionais na área, porque apesar de existirem profissionais na área falando sobre o assunto, as pessoas elas tendem a procurar vídeos feitos por pessoas que não têm propriedade para falar sobre isso. Então, a maior popularidade de vídeos é por vídeos feitos por não profissionais, sendo pessoas relatando suas experiências, e isso muitas vezes são pessoas que não têm propriedade para falar daquilo, acabando tornando por um assunto de uma qualidade duvidosa. Então, o objetivo dessa pesquisa foi de avaliar as informações existentes na plataforma de vídeos YouTube a respeito da dimensão sexual nas pessoas diagnosticadas com TEA, e a justificativa se dá na escassez de estudos voltados para isso, especificamente para a sexualidade do autista na mídia, principalmente na língua portuguesa, e como são informações que vão impactar diretamente o comportamento dessas pessoas e mais direto ou indiretamente os próprios autistas, isso acaba se tornando uma questão de saúde pública, porque, como já foi dito anteriormente, segundo a OMS, a sexualidade é um dos pilares de qualidade de vida do ser humano. Então, agora, o método. Bom, primeiramente foi feita a seleção dos vídeos a partir de 3 palavras-chave, sendo elas autismo e sexualidade, transtorno do espectro autista e sexualidade, TEA e sexualidade. Depois disso, foi utilizado um filtro para que esses vídeos aparecessem por ordem de visualizações, e depois foram selecionados, respectivamente, 87 vídeos, 9 vídeos e 11 vídeos de acordo com as palavras-chave. Depois foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão, que seriam basicamente a existência dessas palavras-chave ou no título do vídeo ou na descrição do vídeo, ou palavras parecidas, como autista, síndrome de Asperger, comportamentos sexuais e relação amorosa. E os critérios de exclusão seriam vídeos que fugiam ao tema, vídeos duplicados, vídeos em outra língua, filmes, propagandas ou desenhos. E no final foram selecionados 67 vídeos no total, dos quais foram extraídos alguns importantes dados, sendo alguns dados permanentes, como o título do vídeo, que é o próprio nome que o vídeo traz, o link do vídeo, que é o endereço eletrônico, o URL do vídeo, a data de extração, que foi a data que eu analisei os vídeos, a data de postagem, a data que o vídeo foi postado no YouTube, e a duração em minutos. Depois, o número de visualizações, de curtidas, de dislikes e o número de comentários. E depois, coisas mais específicas, como o nome do canal, o perfil do canal, que poderia ser uma pessoa física, uma empresa, uma instituição de ensino ou outros, a formação do apresentador, que esse poderia ser psicólogo, médico, pai de autista, não profissionais ou não especificado. E, por último, uma categoria que recebia o valor sim ou não, que seria vídeos que citassem a análise do comportamento aplicada, ABA, vídeos que citassem outros tipos de intervenções, como outras intervenções comportamentais, sem ser ABA, ou intervenções medicamentosas, vídeos que citassem referências científicas, como artigos, capítulos de livro, se o vídeo abordasse a sexualidade como algo natural do ser humano, e com isso eu quero dizer que abordasse a sexualidade como algo que precisa ser expressado, como algo inerente ao ser humano, como algo que não deve ser punido, não deve ser reprimido, e deve ser olhado com um olhar natural mesmo, não infantilizado e sem essa punição toda que existe. E se também os vídeos, se eles citassem uma diversidade de orientação sexual, como bissexualidade, homossexualidade, pansexualidade, heterossexualidade. E por último, se os vídeos, se eles citassem o acompanhamento psicoterapêutico como algo, se eles indicassem ou se citassem como algo extremamente benéfico ou até mesmo necessário em alguns casos mais específicos. Agora os resultados da pesquisa. Bom, de forma geral, os resultados da pesquisa, em média, a duração em minutos foi de 27,75 minutos. A média de visualizações foi de 6 mil, sendo seu máximo de 147 mil.
a média de likes 487, sendo seu máximo 14.000, de dislike 3,79 e a média de comentários de 29. Sobre os resultados mais específicos, o perfil do canal foi, em sua grande maioria, feito por pessoas físicas, sendo aí 77,6%, e uma pequena parte, 4,5%, feito por instituições de ensino, 6% feito por empresas e 11,9% outros. A formação do apresentador foi bem diversa, sendo sua maioria, por mais que não seja um número tão grande, sua maioria foi feita por psicólogos, 3,8%, 22,1% feito por autistas e 20% não especificado, sendo extras as 3 maiores categorias, e uma pequena porcentagem feitas por outros profissionais ou médicos, sendo 13% essas duas categorias juntas, e quase 6% aí feitos por pais de autistas. Os resultados a respeito do conteúdo do vídeo demonstraram que a maior quantidade de vídeos, sendo 46,6% vídeos conceituais, 26,9% dos vídeos eram relatos de experiência e 22,4% dos vídeos instrucionais, 0% dos vídeos eram demonstracionais e apenas 4,5% dos vídeos eram outros. Sobre os vídeos que recebiam valor de sim ou não, 82,1% não apresentavam referências científicas, sendo um número bem considerável. O mesmo número também não mencionava a aba, então 82,1% dos vídeos não mencionava análise do comportamento aplicada e 17,9% dos vídeos citava. 58,2% dos vídeos não citava outras intervenções. 97% dos vídeos abordava a sexualidade como natural do ser humano, então um número muito alto, muito considerável também. E 70% dos vídeos não citava a diversidade sexual, a diversidade de orientação sexual. E por último, 62,7% dos vídeos não indicava acompanhamento psicoterapêutico ou sequer contemplava esse assunto, falava dele. Agora, discussão. Então, alguns dados são importantes da gente frisar mais para iniciar a discussão, e nisso eu queria frisar que a média de visualizações foi bem alta, de 6.000. A maioria dos apresentadores eram psicólogos, sendo 36,8%, mas ainda assim não é uma quantidade tão grande assim. 82,1% não apresentavam referências científicas, 97% abordaram a sexualidade como algo natural, 70% não citaram diversidade de orientação sexual e a maioria do tipo do canal eram pessoas físicas, de 76,5%. Então, a partir de resultados encontrados em outras pesquisas que embasaram essa, principalmente a do Bellon-Hard, que corroboraram esses dados que eu vou falar agora, esse assunto é um assunto de grande repercussão, que tem uma tendência de crescimento e é muito importante de ser falado sobre. Isso pode ser evidenciado pela média de 6.000 visualizações desse assunto, que é um assunto, querendo ou não, apesar de ser sobre o autismo, é um assunto ainda mais específico ainda sobre o autismo, que é o âmbito sexual, e possui uma grande repercussão e uma tendência ao crescimento. Além disso, seria muito beneficiado se houvesse uma maior participação profissional. Que a participação profissional é de 50%, somando os psicólogos, médicos e outros profissionais, dá 50%, o que é um número significativo, não é um número tão pequeno, mas ainda assim não é um número que seria beneficiado se fosse maior ainda, porque por ser um tema tão recorrente, por ter uma repercussão tão importante na vida das pessoas. Além disso, essa pequena porcentagem de referências científicas demonstra uma qualidade questionável, dessas informações, sendo que, como a gente também já disse anteriormente, 76,7% das pessoas eram feito por pessoas físicas, então não necessariamente a pessoa era profissional. E por último, apesar da maioria dos vídeos abordar a sexualidade de forma natural, 97%, há uma ausência nessa contemplação de assunto da orientação sexual, que também é muito importante.
Então, como trazido como resultado por Bellon-Hahn em 2020, essa preferência por vídeos de relatos experienciais é meio contraditório com o tanto de vídeo que tem com profissionais. Então, por ter um número significativo, seria plausível que as pessoas escolhessem mais vídeos feitos por pessoas que são profissionais, mas não é o que a gente vê. A gente vê uma preferência e uma maior popularidade de vídeos que são feitos por pessoas é, que não têm propriedade no assunto. Isso representa uma grande preocupação profissional, tendo em vista que 77,6% dos vídeos eram canais de pessoas físicas e 27% dos vídeos eram relatos experienciais, sendo esses os que possuem maior popularidade. E por fim, a conclusão, queria trazer algumas limitações dessa pesquisa, que foi para escolher o tipo de apresentador, porque alguns vídeos possuíam mais de um apresentador, e o critério para escolher o apresentador era se o apresentador era psicólogo, ou então aquele que seria o primeiro a iniciar a fala, que geralmente era o dono do canal também, e o tipo do conteúdo, porque alguns vídeos apresentavam mais de um conteúdo, então alguns vídeos poderiam ser conceituais e demonstracionais, ou então instrucionais, ou relatos de experiência, e também, da mesma forma, foi escolhido aquele que se apresentou primeiro, o tipo de conteúdo que foi primeiramente apresentado. Além disso, os vídeos que possuíam mais de 35 minutos foram assistidos apenas a esse ponto, apenas até os 35 minutos, por questão de tempo mesmo para realizar a pesquisa. E outras duas questões que não foram tão aprofundadas por mim, mas que eu acho que é de uma importância muito grande, é a questão da educação sexual. Isso foi citado em diversos vídeos, que a educação sexual, apesar de já ser escassa, né, até mesmo para pessoas neurotípicas, para pessoas neurodiversas, como os autistas, isso é até mais preocupante, porque eles são pessoas mais vulneráveis. Então, eles são mais vulneráveis e mais suscetíveis a abusos sexuais, por exemplo. Então, é necessária uma maior educação sexual dessas pessoas para evitar isso. E também outra coisa que eu não contemplei, mas que tiveram diversos vídeos e que eu coloco como sugestões para pesquisas futuras, é a questão da diversidade de gênero. Porque em alguns vídeos foi citado isso, que por os autistas terem esse filtro social mais reduzido, é também normal que eles não tenham tão interiorizado essa binariedade imposta pela sociedade. Então, muitos deles se autodeclaram não binários ou pessoas trans, isso também é uma questão importante de ser trazida. E por último, levando em consideração o objetivo da minha pesquisa, que foi de avaliar as informações existentes no YouTube a respeito do âmbito sexual das pessoas diagnosticadas com TEA, é importante esse tipo de pesquisa para compreender essas pessoas, compreender o que elas assistem, compreender o que os cuidadores assistem, para que você possa orientar de uma forma mais precisa quando essas pessoas chegam à clínica. Entender mais as pressuposições, porque, como já foi dito anteriormente, essas pessoas, elas com certeza olharam online, é muito natural que hoje em dia isso aconteça, e também entender a importância profissional, entender que essa participação profissional deve ser aumentada nesse aspecto, por ser um assunto muito importante, por as pessoas já apresentarem uma certa preferência por vídeos feitos por pessoas não profissionais, então é importante que tenha uma maior participação, tendo em vista isso. E é isso, obrigada.